Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim! Bora para mais uma aula de Química e hoje nós vamos relembrar o conteúdo de concentração de soluções, mais especificamente as unidades de concentração que giram em torno deste assunto, beleza? Então, só lembrando que no caso uma solução é uma mistura homogênea, vai ser um soluto que está dissolvido num solvente, né? Essa mistura de soluto e solvente pode ser um sólido dissolvido num sólido, um líquido dissolvido num líquido, um gás dissolvido, um gás dissolvido num gás, né? Um sólido também dissolvido num líquido, né? Como é os casos mais comuns, né, de estudo de soluções, é dissolver um soluto sólido num solvente líquido, que seria a água, beleza? E no caso é importante, acho que sempre lembrar que a massa do sistema inteiro, né, ou seja, da solução, é a massa do soluto mais a massa do solvente, certo? Pois bem, gente, quando a gente faz uma razão entre o soluto, ou seja, uma parte, pela solução, ou seja, o todo, nós temos a unidade de concentração. O que muda, né, nas unidades de concentração? São as unidades, né, como o próprio nome diz. A gente pode usar massa de soluto, podemos usar volume de solução, massa de solução, mols de soluto, né, tudo depende de qual unidade que é o interesse do estudo. Então vamos começar relembrando o que são essas unidades de porcentagem, galera. No caso, unidade de porcentagem, nós também podemos chamar de título, certo? Que tem essa letrinha como representação, certo? O título é um valor, é um número, né, que varia de 0 a 1. Nossa, fui representar aqui, deixa eu apagar que ficou meio estranho, né? Então o título vai ser um número, né, que varia de 0 a 1, ou então que varia de 0 até 100%. No caso, né? Se for valor absoluto, vai ser de 0 a 1. Se for porcentagem, de 0 a 100%. Então, no caso, a porcentagem em massa vai ser a massa do soluto dividido pela massa da solução. Tá? Aqui as unidades têm que ser as mesmas. Então, se eu coloco gramas de soluto, eu tenho que colocar gramas de solução. Se eu coloco quilogramas de soluto, eu tenho que colocar quilogramas de solução, beleza? A unidade de cima tem que ser igual à unidade de baixo. Em valores absolutos, basta dividir a massa do soluto pela massa da solução. Agora, em porcentagem, você tem que multiplicar o resultado dessa conta por 100. Né? Daí você tem, né, 10%, 20%, 30%, né, e assim por diante, beleza? A porcentagem em massa às vezes aparece assim, né? M dividido por E, beleza? Porcentagem em volume, que às vezes aparece assim, né? V sobre V, aí vai ser parecido com a de cima, né? Só que vai ser, ao invés de massa, a gente vai usar volume. Então, volume de soluto pelo volume de solução. Isso daqui é bastante útil quando a gente tem um soluto líquido, né? Como por exemplo nas bebidas alcoólicas, né? Se a gente pega lá a porcentagem de etanol, né, que tem na bebida, aí a gente vai ter, por exemplo, a gente pode ter o volume de etanol que tem ali dentro, certo? Mesma coisa da de cima, se a gente multiplica por 100, a gente tem o valor em porcentagem, certo? E a última, que vai ser a porcentagem em massa por volume, que pode aparecer assim, né? M sobre V. Aí vai ser no caso a gente vai ter o seguinte, massa do soluto, né, pelo volume da solução. Só que daí aqui a unidade de massa do soluto tem que ser gramas e a unidade do volume da solução tem que ser ml, tá? Porque grama é uma unidade que conversa bem com o ml. Grama por ml, né? Por exemplo, densidade, né? A gente pode ter grama por ml. Se você colocar quilograma de soluto, né? Daí você coloca litro de solução, né? Que são unidades que conversam bem entre si, tá? Então vamos ver como é que a gente aplica, né, um exemplo de título aqui nessa questão do Enem, que fala sobre o soro fisiológico. É uma solução aquosa de cloreto de sódio,
né? Então fala aplicação, sua concentração é 0,90% em massa. E a gente quer saber qual que é a massa de cloreto de sódio em gramas que deve ser adicionada à água para preparar 500 ml de soro. Tá? Sabendo que a densidade do soro é 1 grama por ml. Então, se falou em porcentagem em massa, né, título, né, por exemplo, né, posso chamar de título, em massa, eu sei que eu tenho que dividir a massa do soluto pela massa da solução, pela massa total. A minha solução aqui é o soro, tá? Eu sei que eu tenho 500 ml de soro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar densidade para converter 500 ml em gramas. A densidade do soro é 1 grama por ml. Então, qual que é a massa que tem em 500 ml de soro? Multiplica, né? Então, eu passo 500 multiplicando, 500 gramas de soro. Certo? Legal. Ou seja, o título aqui é 0,90%. Vou destacar aqui o porcento. Igual. Né? Qual que é a massa de soluto que eu tenho que dissolver lá na água para fazer 500 gramas de soro, né? De maneira que, né, esse título de 0,90%, essa porcentagem em massa. Observe que como eu tenho essa porcentagem aqui, eu tenho que colocar vezes 100 aqui do lado da fórmula, né? Porque eu tenho que remover esse porcento a hora que eu passar para cá dividindo. Vai ficar assim, ó, 0,90 dividido por 100 igual a massa do soluto que está dissolvida em 500 gramas. Certo? Corto os zeros, multiplico cruzado e eu tenho que a massa de soluto é igual a 4,5 gramas. Olha lá, letra C. Ou seja, eu tenho que dissolver 4,5 gramas de cloreto de sódio em 495,5 gramas de água, é dissolvente, para produzir 500 gramas de soro, né, com essa concentração em massa. Beleza? Uma aplicação direta aqui da fórmula, certo? Então é isso. E por regra de 3 também dá para fazer, gente. Ó. Por regra de 3 você faz a porcentagem, né, 0,90 gramas de soluto, que estaria dissolvida em 100 gramas de solução. Também dá para fazer assim. Eu não quero fazer 100 gramas de solução, eu quero fazer 500 gramas, né? 500 gramas de soro. Então, quantos gramas de cloreto de sódio tem que ter ali dentro? É só multiplicar cruzado, dá o mesmo resultado, olha só. Beleza? Então, você que escolhe fazer por regra de 3 ou fazer pela formulazinha, que é a mesma coisa, né? Na verdade, a formulazinha é a mesma coisa que a regra de 3. Certo? O importante é saber o que é soluto e o que é solução, né? O soluto é o cloreto de sódio, a solução é o cloreto de sódio mais a água, né? O soluto mais o solvente. Beleza? Para frente então, galera, essas outras duas unidades de concentração, a concentração comum e a concentração molar, eu coloquei juntas aqui porque elas conversam bem entre si, né? Inclusive a gente pode converter uma na outra usando uma formulazinha. A concentração comum nada mais é do que a massa de soluto que está dissolvida em um certo volume de solução. Só fique atento aqui com as unidades. A massa de soluto tem que ser em gramas e o volume de solução tem que ser em litros, né? Então vai ser gramas por litro. E a concentração molar é o número de mols de soluto, mol, né? Aqui é mol. Que está dissolvido em um certo volume de solução em litros. Então aqui nós temos mol por litro. Tá? A concentração molar é a mais usada, né? A que mais cai e tal. Essa aqui tem que saber mesmo como é que calcula. Um jeito bem rápido de converter concentração comum em concentração molar, por exemplo, é usando essa relação aqui, ó. A concentração em mol por litro é igual à concentração comum da solução dividido pela massa molar do soluto. Essa fórmula aqui é bem importante, porque, né, se você sabe a concentração comum,
é só dividir pela massa molar do soluto e você sabe a concentração em mol por litro, né? Aqui é grama por litro, né, em cima, grama por mol embaixo, corta grama com grama, né, divide as fração, mol por litro. Ok? Então é uma ferramenta aí. Vamos ver como é que a gente usa, por exemplo, né, como que a gente faz uma conta envolvendo essa unidade de concentração. O etanutiol é uma substância tóxica e tem um odor tão forte que uma pessoa pode detectar 0,016 mol desse composto disperso em 5 vezes 10 elevado à 10ª potência gramas de ar. Sabendo que a densidade do ar é 1,25 gramas por litro, supondo também uma distribuição uniforme do etanutiol no ar, qual que é a quantidade limite que uma pessoa pode detectar em mol por litro? Então, convertendo, né, essa relação aqui de mol para tantos gramas de ar para mol por litros de ar, qual que é o resultado? Tá? Um jeito bem rápido, pessoal, da gente converter aqui, né? Bom, antes de ir para o jeito de converter, olha como que eu visualizo esse exercício, né? Você vai fazendo aí também, né, no seu caderno e tal, né, nas suas anotações, mas o que eu digo assim, né, o que eu visualizo quando eu leio isso? Eu visualizo que eu tenho 0,016 mol de etanutiol que estão dissolvidos lá numa quantidade total de ar de 5 vezes 10 elevado à 10ª gramas de solução. Eles estão contidos nessa quantidade, beleza? Então aqui eu tenho mol por grama. Eu quero saber essa conta, né, o resultado dessa conta em mol por litro. Então eu tenho que converter grama para litro, tenho que converter massa para volume. Um jeito bem rápido de converter massa para volume é usar a densidade daquela substância. Tá? Isso realmente não pode esquecer, né? Se você tem massa e quer saber volume, é densidade, né, na hora e vice-versa. Bom, a densidade aqui é 1,25 gramas por litro. A massa de ar é 5 vezes 10 à 10ª. E qual que é o volume que contém essa massa, né? Aí fazendo as continhas aqui, né, passa o volume para lá multiplicando, passa a densidade para cá dividindo, a gente vai ter 5 vezes 10 à 10ª dividido por 1,25, que vai dar para a gente 4 vezes 10 à 10ª litros de ar. Litros de ar. Então, falar 5 vezes 10 à 10ª gramas de ar é a mesma coisa que falar 4 vezes 10 à 10ª litros de ar. Tá vendo? Ó, converti de grama para litro. E daí agora aqui é só dividir, né? 0,016 por 4 vezes 10 à 10ª. Fazendo essas continhas, a gente chega no resultado de 4 vezes 10 a menos 13 mol por litro. Tá aqui, ó, converti, né? Usando aqui a densidade, eu converti a massa da solução em volume e calculei em mol por litro. Se eu quisesse saber a concentração em gramas por litro, olha só, se eu já sei a concentração em mol por litro, e se eu fosse na tabela periódica e procurasse a massa molar, né, as massas molares aqui desses átomos, e calculasse aqui, né, a massa molar do etanutiol, eu conseguiria calcular aqui, ó, a concentração comum, né, fazendo aqui uma multiplicaçãozinha. Então é importante saber fazer esse cálculo aqui, né, vai que a questão pergunta isso também, né? Certo, e essa daqui é uma que eu achei interessante, fala sobre a obtenção do cloreto de sódio a partir da água do mar, né? Considerando que a concentração de NaCl na água do mar é meio molar, determine quantos quilogramas de cloreto de sódio podem ser obtidos a partir de 6.000 litros de água do mar, certo? Então aqui, ó, meio molar é a mesma coisa que meio mol por litro, ok? Essa eu vou fazer por regra de 3, acho que é legal fazer desse jeito também, ó. O que quer dizer meio mol por litro, galera? Quer dizer que em 1 litro de solução, ou seja, em 1 litro de água do mar, existem meio mol de NaCl. Eu quero saber, em 6.000 litros de água do mar, quantos mols de NaCl estão contidos,
certo? Então é só multiplicar cruzado e o resultado vai dar 3.000 mols de NaCl. Beleza? Agora, para converter mol para massa, a gente precisa usar a massa molar do cloreto de sódio, né, que foi fornecida aqui, né? É só calcular 58,5 gramas por mol. Então, 1 mol de NaCl pesa 58,5 gramas. 3.000 mols pesam quantos gramas? É só multiplicar cruzado aqui no caso. Tem que pegar minha calculadora para fazer essa conta, né? 3.000 vezes 58,5, 175.500 gramas. Ou então, 175,5 quilogramas. Ah, aí sim, hein? Olha que legal. Se a gente evaporar 6.000 litros de água do mar, a gente consegue 175 quilos de cloreto de sódio. Interessante, né? Beleza? E daí, para finalizar aqui, galera, no caso, né, dos exemplos que eu trouxe aqui para a aula, tem essas duas unidades de concentração, a parte por milhão e a parte por bilhão. Né? A parte por milhão, acho que é a mais relevante, né? A parte por bilhão seria só dividir a parte por milhão por 1.000. Eu vou até escrever isso aqui, ó. Se eu divido aqui por 1.000, eu obtenho a parte por bilhão. Aqui das fórmulas, para calcular a parte por milhão em massa, eu costumo relacionar com essa primeira aqui, ó, né? Uma parte por milhão vai ser 1 grama de soluto para cada 1 tonelada de solução. Por que isso? Porque eu sei, galera, que uma tonelada é a mesma coisa que 1 milhão de gramas. Então tá aqui, ó, uma parte por 1 milhão, né, de partes. Beleza? Acho que essa daqui fica bastante evidente o significado da parte por milhão. Em volume, eu costumo usar essa aqui, ó. Costumo pensar usando essa. Uma parte por milhão seria 1 ml de soluto para cada 1 metro cúbico de solução. Por que isso? Porque 1 ml é 10 a menos 3 litros. E 1 metro cúbico é 1.000 litros. Certo? Se eu passo 10 a menos 3 para baixo, fica 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. Ou seja, 1 litro para cada 1 milhão de litros. A parte por milhão é facilmente observada aqui nesse resultado. E se for massa por volume, aí eu costumo usar essa daqui, ó, 1 grama para cada 1.000 litros. Certo? Caso você tenha outras unidades, um exercício lá que está falando de microgramas, por exemplo, aí é só converter microgramas para gramas, né? Micrograma é 10 a menos 6 gramas. Então, você pode fazer essa conversão e tal, né? O que é importante aqui, né, perceber é que você vai ter uma parte para cada 1 milhão de partes. Né? Acho que isso fica fácil de perceber daí no caso, né? Beleza? Mas vamos ver como é que isso aparece nos exercícios. No caso, olha essa questão aqui, ó. Na combustão do diesel, o enxofre presente é convertido em dióxido de enxofre. Vou escrever aqui essa equação, essa reação química. Certo? Uma das principais causas de chuva ácida. Até o fim de 2013, o diesel S1800, que contém 1.800 ppm de enxofre em massa, será totalmente abolido no país. Atualmente, o diesel mais vendido é o diesel S500, que tem 500 partes por milhão de enxofre. E a gente quer saber qual que é a emissão de SO2 por tonelada de diesel para S500 e S1800. Então vamos lá, eu vou começar aqui com o S500, né? Ou seja, 500 partes por milhão em massa. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos 500 gramas de enxofre para cada 1 milhão de gramas de diesel. Ou seja, para cada 1 tonelada de diesel, ok? Que é justamente o que o exercício quer saber, né? Por tonelada de diesel. Então eu sei que
eu quero saber, né, se eu tiver 500 gramas de enxofre, qual é a massa de SO2 que vai ser obtida na queima dessa substância, né, do enxofre. Usando as massas molares do enxofre e do SO2, a gente consegue calcular rapidamente a massa de SO2 que seria liberada nessa combustão. 1000 gramas, né? Provavelmente é a letra C. Vou mudar aqui a cor da tinta, né? Se eu pegasse aqui ao invés do S500, eu pegasse o S1800, que apresenta 1800 ppm de enxofre, ou seja, 1800 gramas de enxofre a cada 1 milhão de gramas de diesel, ou seja, a cada 1 tonelada de diesel, beleza? Então daí qual que seria a massa de SO2 liberada? Né? Se aqui ao invés de 500 gramas fosse 1800, né? Fazendo as continhas aqui, eu chegaria em 3.600 gramas. Então realmente a letra aqui é a letra C. Beleza? Então parte por milhão é isso, né? É só você pegar o número da parte por milhão, né? No caso ali, por exemplo, era 1800 ppm, né? Mas se fosse, por exemplo, assim, eu tinha lá 5 partes por milhão, digamos, né? 5 partes por milhão em massa. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem 5 gramas de soluto em 1 milhão de gramas de solução. Essa é a interpretação mais comum que nós temos para parte por milhão em massa, né? Se fosse, por exemplo, digamos que o exercício falou lá 10 partes por milhão, só que em volume agora. Então, em volume, você poderia relacionar aqui, ó, essa que eu estou destacando em roxo. É só escrever o número da parte por milhão, né, 10 ml de soluto que estão em 1000 litros de solução. Tá vendo? É só você pegar o número da parte por milhão e colocar as unidades corretas aqui depois dele, né? E essa relação que você tem. Às vezes essas unidades de concentração podem aparecer em gráficos, né? Como é essa questão do Enem, que é uma questão interessante, é uma questão legal de interpretação de gráfico aqui. E a gente tem aqui os gases, os principais gases de efeito estufa, né? E a partir da análise desse gráfico, a gente quer saber qual gás teve o maior aumento percentual de concentração nas últimas 2 décadas, né, na atmosfera. Então esse exercício eu deixo para você fazer, um exercício para praticar aí, né? E logo mais na próxima aula a gente corrige, assim como esse outro exercício, também acho que é um exercício do Enem, né? Esse conteúdo é legal de praticar, é legal de fazer as contas, né? Até porque ele é um conteúdo que vai além do laboratório de química, né? Ele vai para o nosso cotidiano, né? Essa questão aqui é uma questão que fala do vinagre, né? Então envolve um cálculo aí com uma substância que provavelmente está aí na sua casa, né, e tal, que você usa aí para temperar a sua salada ou não, né? Então fica para você praticar, certo? Essa questão aqui e essa questão aqui. Logo mais a gente corrige daí, né? Corrigimos essas questões na próxima aula e lembramos também do conteúdo de diluição daqui a pouquinho. Valeu? Por enquanto eu vou ficando por aqui. É isto. Valeu, é nóis. Fui!